Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, dia 1º de março de 2024. Março de 2024. Como o tempo passa, né? Como o tempo passa, lá se vai um tempão, né? E a gente, graças a Deus, estamos aqui, cada dia mais evoluindo na palavra de Deus, cada dia mais tentando mudar em alguma coisa, pelo menos aquilo que está ao nosso alcance por enquanto, né? E eu costumo dizer que todos os dias, quando a gente acorda, Jesus nos dá a oportunidade de mudar, de perdoar, né? De ser uma pessoa melhor, para que a gente tenha a dignidade e quando chegar a nossa hora, a gente chegar na presença de Deus um pouquinho digno, né? Ontem falávamos sobre isso, sobre o ser bom e o ser ruim, sobre ir para o inferno, sobre ir para o céu, né? Então deu para a gente entender muito bem o que significa o inferno, né? Então eu tenho certeza que ninguém quer ir para lá, ninguém quer sair daqui com o seu espírito atribulado a ponto de cair no inferno, né? Então, o que é que a gente faz enquanto estamos em vida? A gente tenta mudar um pouquinho, tenta fazer a vontade de Deus em cima da palavra dele, não é isso? E é isso que a gente faz todos os dias por aqui, né? A gente medita o evangelho do dia, né? Para que a gente possa saber o que Jesus quer para a nossa vida. E agora a gente vai ver o que ele trouxe para nós hoje. Então, pessoal, hoje o evangelho está no livro de Mateus, no capítulo 21, aqui, no versículo do 33 ao 46, aqui. E a palavra de Deus nos diz: Jesus acusa as autoridades. Escutem. Escute esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou a tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os empregados, bateram-no, mataram outro e apredejaram o terceiro. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas ele os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu próprio filho, pensando: eles vão respeitar o meu filho. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, o jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? Os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo responderam: é claro que mandarão matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhes entregarão os frutos do tempo certo. Então Jesus disse a eles: vocês nunca leram na Escritura a pedra que os construtores deixaram de lado? Tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu lhes afirmo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado.
Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, pois eles consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, toda essa parábola, toda essa historinha que Jesus conta nessa parábola dos vinhateiros, é para chegar até nós, né? E dizer: se vocês não viverem de forma certa, tratando as minhas coisas com o coração, mudando com o coração, vocês serão jogados fora, vocês serão trocados. Então você vê que na palavra, lá no finalzinho, os próprios sacerdotes e os mestres da lei, os fariseus, que eram aquelas pessoas que aparentemente viviam a palavra de Deus, ou seja, eles liam, né, como a gente já conhece, eles liam, eles passavam para as pessoas, mas dentro do coração deles eles não viviam verdadeiramente. E a gente sabe que no nosso meio existe muitos desses, né? Que fala, que tem aí o dom, mas não produz frutos. Não produz frutos. Por quê? Porque o coração é voltado para a sua própria vontade. Não é para a vontade de Deus. Está lendo a palavra, está falando da palavra, mas dentro do seu coração a pessoa não muda. Não é isso? A pessoa não muda. Então, se a pessoa que está ali, tipo os fariseus, né, os mestres da lei que está ali, passando o seu testemunho, passando o que você é para as outras pessoas, e as pessoas não estão vendo nada de diferente, é como se fosse uma pessoa que vive dentro da igreja, uma pessoa que conheceu a Jesus, vamos supor, que se converteu, que se tem um título de convertido, né? Mas dentro de casa todo mundo conhece, é o cão, vamos se dizer assim. Então essa pessoa, ela vive direto dentro da igreja, ela vive na igreja, ela trabalha na igreja, ela tem seu ministério ali na igreja, trabalha para Jesus, como se diz, mas dentro de casa ela não tem testemunho a dar para ninguém, e na rua também não. Então as próprias pessoas de casa, se olharem para ela, né, e for se espelhar, não tem no que se espelhar, não tem. Porque o que é que o marido vai dizer? Ô, mulher, tu faz o que tanto dentro da igreja se tu é essa peste dentro de casa? A mesma coisa a mulher, né? Com os filhos. Os filhos vão olhar e dizer: mãe, a senhora vive na igreja, mas a senhora não muda nada. A senhora vive chamando o nome, a senhora vive aqui amaldiçoando os outros, a senhora vive falando da vida dos outros, a senhora vive jogando praga nos outros, né? Então, o que a senhora está fazendo na igreja? Ou seja, ao invés de você dar frutos, é isso que Jesus quer dizer. Ao invés de você dar frutos, né, com o seu testemunho, você não está dando, então não está valendo de nada a sua caminhada na igreja. A nossa caminhada, eu costumo dizer, a nossa caminhada na igreja, ela serve para a nossa salvação, mas se a gente lê isso aqui e botar em prática, se você lê isso aqui, guardar, botar lá no armário e não praticar, não adianta. Então a mesma coisa é quando você conhece a Jesus, quando você se converte, vamos se dizer assim, né? O converter que eu falo aqui não é, só lembrando, não é aquela conversão de levantar a mão e aceitar Jesus em qualquer tipo de igreja protestante. Não é isso que eu estou falando. Muitos daqueles que fazem aquele gesto não são verdadeiramente convertidos, são fariseus, assim como católicos também. Quando eu falo em verdadeira conversão, eu falo em mudança interior, é você mudar primeiro. Eu preciso mudar primeiro. Quando eu conheço Jesus, eu preciso mudar primeiro. Então, se eu estou fazendo algo errado, eu tenho que pedir, porque eu vou conhecer o Espírito Santo. Eu ainda não conheço quando eu estou fora, mas quando eu estou dentro, eu conheço. Não é assim? Então eu vou esperar com calma que Ele me transforme, né? Que Ele mude, porque Ele muda. É Ele que tira as suas vontades da carne.
né? O seu desejo do mundo, né? Daquelas coisas assim encantadoras que o mundo te oferece. É o Espírito Santo, porque você mesmo, você não tem força para isso. E a gente vê isso durante esse tempo de quaresma. Esse tempo de quaresma é um tempo assim tentador. Você não tem noção do tempo tentador que é esse tempo de quaresma. Por quê? Porque a gente está fazendo penitência, jejum, oração. A gente está mais próximo de Jesus. A gente tem mais uma intimidade e dentro do nosso coração a gente tem um propósito, né? E o inimigo, ele age nessa época demais. Então ele te mostra, ele te oferece muita coisa boa, né? Muita coisa irresistível, né? Se você não tiver o Espírito Santo, o seu humano, ele vai falar mais alto e você vai praticar aquilo ali. Por quê? Porque o seu humano, você não é santo, né? Você não é santo. Então você pratica. Então eu costumo dizer, quando a gente conhece esse tal de Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele nos molda, ele nos transforma de uma forma assim, né? Tremenda. É com paciência? É com paciência. Não é hoje você chegar, levantar a mão, aceitar Jesus, amanhã você já não usa mais uma roupa, você já não bota mais uma maquiagem, você já amarra o cabelo, você já vira uma velha de 100 anos já deixa a cara ali enrugada porque não pode botar nada, né? Um brinco você não pode botar, um acessório você não pode. Isso aí não é mudança de vida para Jesus. Isso não é mudança de vida. Isso é você seguir uma lei que está lá no Velho Testamento, né? Que tem um outro significado. Toda vez que eu coloco um acessório, que eu coloco uma roupa para prejudicar o irmão, aí eu estou pecando. Quando eu coloco uma roupa escandalosa para seduzir alguém casado, aí eu estou pecando. Quando eu boto um batom, né, para seduzir aquela pessoa que eu quero, eu já saio na má intenção, é pecado, né? Então, assim, existem outras intenções além dessas que é pregado por aí, né? Porque a verdadeira conversão é quando você conhece a palavra e você muda através do Espírito Santo. Então, Jesus dizia para esse sacerdote, para esses mestres da lei e para esses fariseus que tinham aqui, que eles não estavam dando fruto. Eles não davam fruto porque o agir deles era diferente da vontade de Deus. Por quê? Porque eles eram pessoas hipócritas. Hipócritas que chegava ali, fazia aparentemente tudo o que a lei mandava. A lei, a palavra de Deus mandava. Eles faziam tudo certinho. Eles pagavam dízimo, tudo que a lei permitia naquele momento, naquela época, eles praticavam, eles faziam. Mas dentro dos seus corações eles eram miseráveis. Era do tipo que não fazia nada de bom para ninguém. E hoje, trazendo para a nossa vida, a gente sabe que no nosso meio existe muito desse tipo, né? Seja de igreja, seja líderes, seja o que for. Estão pensando no seu bel prazer, não é isso? Estão pensando só em si, né? Em adquirir dinheiros, em riquezas, tá pouco se lixando para a salvação do irmão, para a sua própria salvação e para a salvação do irmão. Então Jesus vem dizer, vocês serão trocados, né? Nós precisamos ter essa consciência, que se a gente não se converter verdadeiramente, a gente não vai ganhar a vida eterna. A gente não vai, né? E Jesus vem dizer. E a palavra no finalzinho aqui diz, né, que eles entenderam muito bem e ficaram tão irados quando entendeu que Jesus estava falando com eles, que eles queriam matar Jesus. Não mataram por causa da multidão, porque as pessoas tinham ele como realmente um profeta e muito respeitado, né? Então eles não fizeram nada com Jesus por isso, mas ele entendeu, veja,
A carapuça serviu, né? Porque ele entendeu que Jesus estava falando com eles. Se vocês não derem fruto, vocês serão jogados fora e serão trocados por outros. Então, o que é dar fruto? Aí a gente se pergunta. Quando se fala em dar fruto, a gente pensa logo assim, não, eu trabalho na igreja, eu tenho um ministério, por exemplo, um ministério de pregação, né? E eu participo de um grupo de oração e pronto. Aqui eu já estou dando meu fruto, não é isso? É. Por quê? Porque eu estou transmitindo a palavra de Deus, eu estou falando aquilo que Jesus quer. Você pode abrir o vídeo e começar a se interessar e começar a querer se alimentar cada dia dessa palavra. Isso é um fruto. Eu poderia fazer parte de um ministério de música, né? Do ministério de música, e lá eu dar meu testemunho de vida, né? Ali, naquele momento, e eu converter alguém querer experimentar esse Deus, né? Esse Deus que transformou minha vida, esse Deus que fez isso na minha vida, que fez esse milagre, enfim. Um fruto foi plantado ali. Então, aquela pessoa que se converte já é um fruto nosso, dado pelo Espírito Santo. E Jesus dizia a esses fariseus que eles não tinham fruto nenhum a oferecer. Eles estavam ali, mas eram como pessoas inúteis. E Jesus, ele não quer. Ele quer que a gente dê frutos. Ele quer que a gente saiba, entenda a palavra, que a gente repasse o nosso testemunho para frente. Que a gente possa, cada dia, mostrar para as pessoas que a gente se transformou, né? Não, eu sempre digo, não acredito numa pessoa que viva muito tempo dentro da igreja. Eu digo uma pessoa que pratica a palavra, que pratica a religião, vamos dizer, a religião católica. Um católico praticante que viva dentro de uma igreja, de um grupo de oração. E essa pessoa, ela tenha atitudes completamente diferentes, né? Ela seja uma pessoa agressiva como ela era, né? Seja no falar, seja no ato. Essa pessoa não muda de jeito nenhum. Então, essa pessoa, ela não tem frutos para dar. Ela não tem, porque ela não muda. Como que eu sei que na palavra, porque eu estou dentro da igreja, estou participando, então eu sei que dentro da palavra o amor é paz, é paciência, é benevolência, né? É tudo que nos traz paz, o amor. Então, o Espírito Santo é o amor. Então, se eu estou com ele dentro de mim, eu tenho que mudar. Eu vou sentir dentro do meu coração o desejo de mudar. Eu já não sou mais aquela pessoa. Quem nunca escutou alguém dizer: meu esposo está indo à igreja. Meu esposo está indo a um grupo de oração. E eu estou sentindo que ele está mudando. Ele era uma pessoa ignorante, uma pessoa sem paciência, uma pessoa assim, uma pessoa assim. Ele está mais amoroso, ele está falando com mais delicadeza, que tem homem que parece um bicho, né? Ele está falando, quando ele pede as coisas, ele pede com mais calma, com mais delicadeza, ou seja, a pessoa está notando, ou seja, ali está surgindo um fruto, né? Se aquela esposa ali, ela também rebate ele da mesma forma que ele fazia, ela vai dar uma trégua, ela vai começar a tratar ele bem também, né? Então, ele já começou a dar frutos. Por quê? A sua esposa era ignorante, grossa como ele, mas vendo que ele está mais passivo, ela segue o ritmo dele, ou ele segue o ritmo dela. Às vezes a mulher encontra primeiro um grupo de oração carismático, começa aí, na maioria das vezes é as mulheres. Então, tá ali, passa um tempo, tem muito homem que não gosta que a mulher vá à igreja. Tem muito homem que não gosta, tem muito homem que diz: o que é que tu tanto faz na igreja, né? O que é que tanto tu faz porque todo dia tu tá na igreja, porque tu vai para a igreja toda semana, todo final de semana tu vai para a igreja, porque isso, porque aquilo. Não entende nada e impede que a mulher vá.
claro e evidente que ninguém vai viver dentro da igreja todos os dias. Você que tem sua família, você tem que cuidar da sua família. Não é isso? Existem os dias a irem à igreja. Mas tem gente que exagera, né? Tem gente que pega várias missões dentro da igreja e de lá de dentro não sai, né? Tem gente que participa de uma coisa, participa de outra, e é uma reunião, e é isso, e é aquilo, e a família vai ficando ali de lado. E Jesus não quer isso. Porque ele nos dá o dom, né? Cada um descobre o seu dentro ali da comunidade, mas o dom do casamento também é dom. É cuidar da família. Às vezes você não tem o dom de pregar, você não tem o dom de cantar, de louvar ali, mas você tem o dom de ser uma mãe, você tem o dom de ser um pai, né? Então você cuida da sua família. Aí muitas vezes a mulher, ela não entende isso e começa, né? Eu até entendo que quando você, logo no começo, você tem uma vontade imensa de estar direto, cuidando das coisas de Deus e ali falando isso. Mas quando você está sozinho, né, você tem todo o tempo do mundo. Quando você tem família, você tem que se dedicar à sua família. A igreja, mesmo que você faça parte de algum ministério, tem os momentos de você ir, mesmo porque são escalada, né? Todo domingo há uma escala. Então, domingo pela manhã você vem cantar junto com a outra banda. Já no outro domingo já é outra pessoa. Se caso precise de você para ir para outra missão em outra igreja que faça parte daquela comunidade, é uma vez assim na vida, perdida na semana, né? E não todos os dias, toda hora e todo instante, né? Toda hora e todo instante. Então, você tem que estar em casa para estar dando atenção à sua família. Jesus também não quer isso. Não quer que você passe o tempo todo, more lá junto com o Padre, né? Não quer. Ele quer que você cuide da sua família, porque família é dom de Deus, né? Então, Jesus vem falar hoje dos frutos. A gente precisa dar fruto. Uma vez convertido, você precisa dar fruto. Você precisa dar frutos, porque se você não der, você vai ser trocado, você vai ser jogado, né? Porque não está adiantando de nada a sua caminhada. Não adianta. Se eu não der fruto, se eu não mostrar para o irmão a minha mudança. Se eu não mostrar que eu mudei, porque é como se diz, a coisa mais natural que acontece no nosso meio é isso. É você dizer, agora eu encontrei o Senhor. O Senhor agora me acompanha, o Senhor. Mas quando chega a hora do vamos ver, as pessoas olham assim e dizem assim, essa pessoa é do Senhor? Como assim? Né? Como assim que essa pessoa é do Senhor? A mulher chama nome de manhã, de tarde, de noite. Amaldiçoa a família, amaldiçoa os filhos, porque quando você chama nome dentro de casa, quando você trata o povo da sua casa de todo jeito, você está trazendo maldição para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Né? É bem assim. Você imagine quando você não conheceu a palavra, quando você viveu lá atrás, quanta coisa ruim você colocou dentro da sua casa com a sua própria boca. Amaldiçoou seus filhos, muitas vezes a gente chama de peste, são pestinha, correndo aqui dentro. Isso é um pestinha, não deixa nada não. Isso é o cão, esse menino veio virado no Satanás e por aí vai, né? Aí depois que você conhece a palavra, você continua do mesmo jeito. Aí quem está de fora, muitas vezes, tem mau discernimento do que você. Aí diz assim, é por isso que eu não vou à igreja. Eu vou fazer o que na igreja para ser uma pessoa dessa? Eu estou me condenando mais ainda, né? Se eu for para dentro da igreja, se eu começar a ler a palavra de Deus e a entender e continuar praticando tudo errado de novo, eu tô ferrada. Eu tô ferrada porque eu não vou ganhar o reino do céu de jeito nenhum. Eu não vou ter salvação para mim de jeito nenhum. Vai ser inferno brincando. Vai ser inferno brincando. Porque muitas vezes a gente brinca com as coisas de Deus. A gente brinca.
Quando a gente não entende, a gente tem um favor de Deus. Eu costumo dizer, quando a gente não entende a palavra de Deus, a gente tem um favor dele. Tem mesmo. Às vezes a gente critica quem está fora, né? Às vezes esse rapaz, fulano, não sei o quê. A gente critica quem está fora, mas a gente não tem que criticar quem está fora. Sabe por quê? Porque Jesus, ele perdoa aquele que está fora. Aquele que não entende a palavra. Que está tratando o pecado como normal. Existe muita gente ainda que não entende. Muita gente que se arrepende quando começa a entender a palavra e diz, poxa, eu fiz isso, mas eu não sabia que era assim. Eu não sabia que eu estava ofendendo o coração de Deus a esse ponto. Aí vai lá e muda. Só que tem gente que não muda. Então Jesus quer falar isso sobre o fruto. Tem gente que não muda. Tem gente que vai, que sabe, começa a ler a palavra de Deus de Gênesis, do comecinho da Bíblia, e lê a Bíblia todinha, de frente para trás e de trás para frente. Mas faz da Bíblia o quê? Um livro simples. Aquele livro de cabeceira que você lê todos os dias. Um pouquinho quando vai dormir. Pronto. Faz isso aí. Lê como se fosse uma história. E a palavra de Deus, ela não é uma história. Tudo que tem aqui traz um ensinamento. As parábolas, elas são difíceis de você entender. Né? Por quê? Porque elas são verdadeiramente histórias. Por isso ela tem o nome de parábolas. Porque elas não são verdadeiras. São historinhas que Jesus compara. Ele faz aquela comparação para que nós possa discernir, através do Espírito Santo, o que significa. Né? Aí já fica mais difícil ainda. A gente diz, como é que Jesus faz uma coisa dessa? Porque ele já não fala logo, né, abertamente do que se trata. Para que a gente tome vergonha na cara, né, e vá procurar o Espírito Santo. Ah, eu não estou entendendo bem aqui. Alguém vai lhe dizer, peça a orientação do Espírito Santo que vai abrir a sua mente e você vai entender. Entendeu? Então você só vai entender uma parábola, essa mesmo da vinha, dos vinhateiros. Isso é uma história, né? Quando você lê, você vê que é uma história de um agricultor que tinha uma vinha e por aí vai, né? Que mandou depois, quando chegou o tempo da colheita, mandou os empregados ir lá pegar o resultado de tudo e os caras lá foram lá e mataram. É isso. Ele quer dizer, quando ele fala na colheita, que vai chegar o dia da colheita para a gente. O dia da colheita vai chegar. É o dia de separar os bons e os maus. Então, quando ele fala na colheita aqui, quando ele manda os agricultores, quando chega o tempo da colheita significa o final de tudo, o julgamento. Aí é quando entra. Se você está dando frutos, você vai ficar desse lado. Se você não está dando fruto, você vai ficar desse. Né? Aí vamos lá. Se você está sendo ovelha, você vai ficar desse lado. Se você está sendo cabrito, você vai ficar desse lado. Né? Então, ele vem nos orientar. Né? Vamos dar frutos daquilo que a gente recebe. O que a gente recebe de graça, vamos dar de graça. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela salva a mim para depois salvar a você, porque eu estou aqui de frente, eu falo para você sobre a palavra, então eu tenho que me converter. Uma coisa é eu chegar aqui e estar lendo essa palavra para vocês aqui, né? Que vocês têm que dar fruto, que vocês têm que mudar, que vocês têm que pedir o Espírito Santo para mudar, para dar fruto, que vocês têm que mostrar para a família de vocês que você é uma pessoa diferente, né? E eu ser aqui dentro de casa o inferno de todo mundo, né? O inferno de todo mundo. Todo mundo não tem ninguém, só minha filha. O inferno da minha filha ser eu. Eu infernizar ela direto. Então, eu estou dando fruto, qual é o fruto que eu estou dando? Né? Eu poderia dar um fruto muito bom, que é mostrar, dar o meu testemunho à minha filha, que é um adolescente. Um adolescente que tem seus 21 anos, mas, né? Como assim? Não é isso? Eu não tenho o que oferecer à minha filha, então eu não dou frutos a ela. Eu não estou dando frutos para Jesus. O meu fruto seria se eu tivesse o testemunho. Mãinha está indo para a igreja, mãinha era miserável, mãinha era triste. Depois que mãinha está indo para a igreja, mãinha mudou totalmente.
ela sabe conversar, ela tem um jeito de falar, ela não chama mais nome, um exemplo, né? Ela não chama mais nome, ela não faz isso, faz aquilo. Rapaz, eu vou seguir isso aqui. Agora também tem uma coisa, viu? Também tem uma coisa. Se desde lá de trás você é essa pessoa e você criou seus filhos desse jeito, vai ficar mais difícil de tirar, né? Não tem coisa mais feia na vida que você ver uma criança chamando o nome. Não tem coisa mais triste na vida do que você ver uma criança ciscando dentro de um supermercado para você comprar alguma coisa. Não tem. É muito feio uma criança jogada desse jeito. Se já foi criado desse jeito, fica muito difícil regredir. Só quando a pessoa tiver adulto, que verdadeiramente encontrar a palavra, que verdadeiramente deixar o Espírito Santo agir, é que essa pessoa vai mudar. Mas de pequeno, e é uma pessoa que vê escutando palavrão de mãe e de pai, briga de mãe e de pai, esse adolescente vai seguir a mesma coisa. Vai ser o espelho do pai. O que o pai é com a mãe, ele será com uma esposa. Se o pai bate na mãe, ele vai bater na esposa, né? Se a mãe chama nome, ele vai chamar na frente do seu filho futuramente. E assim sucessivamente. Então, cadê o fruto? E muitos que vivem dentro da igreja vivem assim, né? Vivem mostrando dentro de casa uma coisa totalmente diferente que mostra na igreja. Na igreja eu estou aqui, não. Aparentemente eu tenho que mostrar que eu sou isso aqui. Mas lá em casa, quem manda sou eu. Quem manda no pedaço lá em casa sou eu. É assim, né? Só que esse pedacinho aí que você manda pode levar você para o inferno, né? Então hoje a palavra de Deus vem falar sobre esses frutos. A gente precisa dar fruto. Se a gente não der fruto, a gente será cortada. A árvore que não der fruto será cortada e jogada no fogo do inferno. A árvore somos nós. Precisamos dar fruto. Então vamos meditar. Qual é o fruto, né? Aonde a gente está errando, aonde a gente não está mudando. Vamos tentar fazer diferente, porque hoje o dia é limpo. Só está começando. 7h15 da manhã, só está começando o dia. Né? Para quem acorda mais cedo, claro que eu acordei mais cedo, estava trabalhando, então para quem acorda mais cedo, que tem o dom de abrir os olhos assim e ver que está vivo, né? Quanto mais cedo você madruga, melhor é para você. Agradecer a Deus o dia, né? E estar vivo e pedir a graça de mudar naquilo que precisa, né? Para agradar o coração de Deus. Então é isso. Um cheiro no coração de todo mundo e até amanhã, se Deus assim nos permitir.